também não vou tomar meu tempo todo, mas eu tenho um papel aqui nessa CPI. Eu estou mesmo como um arauto dos direitos humanos aqui, presidente. E eu preciso lembrar os colegas o tempo todo. Nós somos investigadores, nós não somos juízes nessa comissão. Nós estamos numa fase de investigação. E quando eu vejo uma sentença hoje proferida contra um coronel da Polícia Militar do DF, de terrorista, Magno. E eu sei que seu filho está lá do outro lado assistindo, você tem dois filhos em casa, um de 14 e um com menos de 12 anos. Eu tenho uma criança em casa ali assistindo. E eu vejo os colegas lhe acusar de terrorismo antes do final de uma investigação. Eu fico muito preocupada com todas as violações de direitos que nós tivemos nesse processo de investigação do 8 de janeiro e que essa CPI está contribuindo para a violação de direitos. Eu preciso fazer esse registro e preciso também lembrar quem é o coronel. Porque na hora que a caneta da relatora começar a pesar, eu preciso que ela saiba quem é esse coronel que está sentado aí. Coronel Fábio, eu não me lembro de ter me encontrado contigo antes. Não me lembro, e se eu me encontrei, me desculpa de não estar lembrando do seu rosto, mas eu moro em Brasília há 24 anos, eu transito nas ruas, eu frequento os salões de beleza que mulheres de militares frequentam, eu vou à igreja que mães de militares frequentam, e todos que eu encontrei nos últimos meses, quando se refere a esse coronel que está na mesa hoje, sendo tão acusado, se refere como um homem de bem. Um homem que é amado pela tropa. E eu precisava colocar isso, eu preciso trazer um pouco de humanidade para esta comissão. Um homem que começou a trabalhar com 9 anos de idade como office boy. Olha o que eu descobri do senhor. Um homem que entrou na faculdade aos 17 anos de idade, um aluno exemplar, um filho amado pelos pais. Eu não consigo imaginar como é que está sua mãe do outro lado. A comissão vai ter que começar a pensar sobre isso. Um homem que teve uma carreira brilhante. Foi para o Chile aprender equitação, foi para lá, voltou especializado e trouxe para o Distrito Federal o maior projeto de ecoterapia que nós temos. E em nome de todas as crianças que foram beneficiadas pelo seu trabalho na ecoterapia, em nome de todas as pessoas com deficiência no Brasil, aqui em Brasília, eu quero lhe agradecer por sua dedicação a essa área. Então, nós não temos um monstro sentado na mesa para ser acusado dessa forma de terrorista. Nós temos um homem, um ser humano, com mais de 25 anos de prestação de serviço à sociedade. E eu precisava falar isso. Eu sou a senadora do DF. E eu sou uma defensora da Polícia Militar do DF. Sou uma defensora porque eu sei que essa polícia é preparada. E vou dar um exemplo, coronel. Se a gente olhar tudo que aconteceu em 8 de janeiro, nós não temos uma morte. O que acontece ali? Havia ali manifestantes exaltados, eu entendo, e eu estou conversando com especialista, houve um efeito manada. Quando chega um certo ponto da manifestação, houve um efeito manada. E tem muita gente que queria que vocês começassem a atirar e bater. Se vocês tivessem reagido, como alguns da esquerda estão aqui dizendo que vocês não reagiram, nós estaríamos sepultando corpos até hoje. O que a gente observa naquilo tudo? Uma contenção. A PM agiu para conter. Se houve falha, se houve erro, que isso seja apurado. Mas eu vejo manifestações no passado, por exemplo, em 2014 a gente teve uma manifestação no Rio de Janeiro que um cinegrafista foi morto com um rojão. Eu não vi o secretário de Segurança do Estado ser preso por isso, nem o comandante da PM lá. Inclusive, era ligado, a pessoa que soltou o rojão, ligada a uma ativista, ligada a um deputado. Eu não vi ninguém ser preso. Aqui não houve mortes. Teve feridos, teve depredação do patrimônio público e a gente vai ter que investigar e responsabilizar. Mas a PM agiu para conter naquele momento da explosão da manada. Coronel, se o senhor errou, que o senhor seja penalizado no tamanho da sua pena, no tamanho da sua culpa. O senhor está com restrição de liberdade. A restrição de liberdade é a maior pena que esse Brasil pode dar a um réu. E o senhor já está cumprindo uma pena de restrição de liberdade. Deixa eu lhe falar, o sargento que veio aqui a semana passada, quando eu e o doutor Paulo, que é especialista em direito penal, começou a somar, o número de dias que ele está preso já ultrapassou a pena por falsificação de documento público, se ele for condenado em falsificação de documento público. O senhor está preso, coronel. Bandidos estão soltos.
o senhor está preso. Mas eu precisava dizer aqui hoje, está tendo violação de direitos humanos, eu precisava dizer aqui hoje que o senhor é um grande profissional. Se o senhor cometeu algum erro, que responda no tamanho desse erro, mas a pena que estão lhe dando é muito grave. Eu ouvi pessoas esses dias nas ruas. Meu último encontro com a PM foi domingo passado, no Mamaço. A minha PM aqui é tão humana que estava lá no Parque da Cidade, num grande evento de amamentação. Eu fui cumprimentar todos. Eu ouvi, por exemplo, que o senhor é um homem que defende a lei de uma forma absurda. Como é que esse homem pode ser terrorista? Vou contar um fato aqui, pessoal. Em 2003, eu soube que sua irmã foi assassinada num assalto. E o senhor, em momento algum, defendeu a morte de quem matou sua irmã. A PM lhe admira por isso. Brasília lhe admira por isso. O senhor pediu a aplicação da lei. Como é que um homem que pede a aplicação da lei, no caso da perda de uma irmã, vai ser terrorista? Tem muita coisa invertida nesse Brasil e me preocupa nessa comissão também. Coronel, eu soube das 2 vezes que o senhor foi preso, as crianças estavam em casa. E é uma informação que eu vou lhe trazer, mas já está tudo bem. Nessa segunda prisão, seu menino, sua criança, não ficou bem. Precisou que a família cuidasse muito. Ele já está bem agora. Não quiseram te falar, para não lhe preocupar, mas ele já está bem. Eu soube que ele está bem. Mas eu trago aqui um outro episódio, presidente e relatora. Nesse processo todo, não estão respeitando os direitos da criança e do adolescente. O meu coronel não precisava ser preso na frente do filho. Um filho que sabe que bandido está preso, policial está solto. Agora papai está preso. É difícil explicar para esse menino que o bandido não vai matar papai. Diante de tudo que está acontecendo depois do dia 8 de janeiro, eu queria chamar o grupo Tortura Nunca Mais para acompanhar. Eu queria chamar, doutor Paulo, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Tortura, Prevenção e Enfrentamento à Tortura. Eu queria chamar o Ministério de Direitos Humanos. Nós temos direitos de criança sendo violados. Nós temos direitos humanos sendo violados. Coronel, sua família está lhe assistindo agora. A sua família te ama. Brasília lhe respeita. Estar sentado aí constrangido não vai mudar a sua história, não. Não é esse depoimento, não é esse interrogatório que vai lhe definir. O que lhe define são os anos de trabalho que o senhor já prestou para Brasília. Fica bem, coronel. Essa fase aqui vai passar. Nós vamos chegar aos culpados. E eu só lamento que talvez a União vai ter que pedir perdão a muita gente e indenizar muita gente. Eu me preocupo muito com o ônus que nós estamos trazendo para a União daqui a alguns anos nas ações de indenização. Eu estou preocupada com isso também. Coronel, a gente acompanhou seu depoimento lá, muita coisa que eu queria saber, eu já peguei naquele depoimento. Acho que o senhor acertou em ficar calado aqui hoje, para não ser mais acusado, atacado, humilhado. Nós vamos chegar à verdade. Fique bem. A Polícia Militar está muito triste aqui no DF. Eu quero que o senhor imagine como é que está a moral da minha tropa aqui. Minha, porque eu sou daqui, tá, gente? Eles estão muito tristes, mas esse momento difícil vai passar. E a PMDF não vai pagar o parto, não vai pagar esse parto. A PMDF vai ter um momento de provar que agiu como devia ter agido naquele momento que a manada explodiu. Que Deus te abençoe, coronel. Que Deus abençoe suas crianças. Que Deus abençoe sua família. E obrigada por tudo que o senhor já fez aqui pelo DF.